Cálculo produzindo aí, professor. Pronto, assistente de cálculo do professor. Claro. Você vai dizer aí, 3, 2, 1. Não, eu já comecei aqui, aí depois eu edito. Depois eu corto. Tá bom, então vamos lá. Eu sou o professor Denis Salles, do Instituto Federal do Ceará. E hoje, nesta oficina de física, nós vamos tratar da física da vassoura. Que física eu posso tirar de uma simples vassoura? Que tal estudarmos centro de massa? Como é que eu determino o centro de massa de um sistema de corpos? No caso aqui eu posso até separar essa vassoura em o cabo da vassoura e a extremidade da vassoura. Colocar isso num sistema de eixos e usar aquelas expressões que você bem conhece do cálculo do centro de massa do sistema. O X do centro de massa, o Y do centro de massa e o Z do centro de massa, que é obtido como? No numerador, você vai fazer um somatório do produto da massa de cada corpo e sua distância em relação a determinado eixo. E no denominador, você vai fazer um somatório de massas. E aí eu vou ter o X do centro de massa, o Y do centro de massa e o Z do centro de massa. Mas vamos determinar isso aqui na prática. Uma forma empírica de achar esse centro de massa. Onde é o centro de massa de um corpo? Muitas vezes esse centro de massa é conhecido como centro de gravidade. Quando o corpo é homogêneo e maciço, isso sempre se verifica. Suponha que esse objeto seja feito e que se aproxime, né, de um corpo homogêneo e maciço, ok? E que esse centro de massa possa ser o centro de gravidade. O centro de gravidade seria o ponto no qual eu suspendendo esse corpo, ele ficaria em equilíbrio. Uma forma empírica de determinar isso é você correr os seus dois dedos em direção, não é, um ao outro, até encontrar esse ponto de equilíbrio. Mais ou menos por aqui eu teria esse ponto de equilíbrio, ok? Então, suspendendo esse corpo por esse ponto, ele estaria em equilíbrio. Mas vem cá, você percebeu que os dois dedos, esquerdo e direito, chegaram simultaneamente nesse ponto? Ou seja, o ΔT do dedo da direita é igual ao ΔT do dedo da esquerda. Mas por que que o dedo da esquerda percorreu um espaço maior? Diga aí, pensa aí. O que aconteceu? Por que que o dedo da esquerda ele foi mais acelerado? Será que houve uma força resultante maior atuando no dedo da esquerda? O que pode ter retardado o dedo da direita? Então, pensar do outro lado. O peso do lado direito será igual ao peso do lado esquerdo, já que está em equilíbrio? Vamos pensar. Sim. Ou será que essa hipótese do sim é verdadeira? O peso do lado esquerdo é igual ao peso do lado direito? Vamos já fazer um teste dessa hipótese, fazer nossas comprovações. Mas o que eu sei é que esse dedo que percorreu um espaço menor, num ΔT igual que esse dedo percorreu, até esse ponto do equilíbrio, ele sofreu uma força resultante maior. E essa força, vamos pensar melhor, esse dedo aqui sofreu uma força resultante maior, porque chegou primeiro, ele teve uma aceleração maior, ele teve uma força de atrito menor, o que retarda a chegada desse dedo aqui nesse ponto, que é o ponto onde o corpo fica em equilíbrio, é que a força de atrito do lado esquerdo é maior do que a força de atrito no lado. Aliás, a força de atrito do lado direito, ela é maior do que a força de atrito do lado esquerdo. E por que razões isso se verifica? Eu gostaria de chamar um de vocês aqui à frente, comigo, por favor, Luana. Esse é o ponto do equilíbrio da nossa vassoura, ok? Vamos
Use então, Luana, por favor, lá de cá, pega essa serra. Esse é o, pega o pincel aí, por favor, aquele pincel. Ali, ó. Não é? Então esse é o ponto que equilibra a vassoura, concorda? Marque esse ponto aí, Luana. Mais ou menos aqui, né? Tá, marquei um pontinho aqui, ok? Não dando prejuízo aí. Marquei, por favor. Mais pra cá. Ok. Esse é o ponto onde eu, suspendendo o sistema, a vassoura cabo ele ficaria em equilíbrio. Vamos serrar aqui, por favor. Vai serrar. Quero que você serre. Tá? Você vai aqui assim. Vai. Ok. A densidade disso aí é. Mulheres em ação na física. Ok, muito bem. Então o que é que eu tenho aqui agora? Dois focos, Luana. Agora, pergunta a você. Eu pergunto a você. Se eu soltar esta balança, não é? Aquela hipótese que você levantaram ainda há pouco, os corpos têm mesmo a massa, o que vai acontecer? A balança permanece em equilíbrio ou não? Posso soltar? Olha. E você? O que você acha? Vai, calma. Lá vai. Go. A hipótese é: eu cortei a vassoura no centro de massa do sistema. Os dois corpos obrigatoriamente têm a mesma massa. Verifiquemos então nessa balança. Conclusão: eles não têm a mesma massa. O ponto que suspende os corpos, ok? Mesmo sendo um ponto de equilíbrio, vai depender do peso que está distribuído nesse sistema. Então, mais uma vez, volta aquela ideia da força resultante ter sido maior nesse lado da vassoura, o que retardou um pouco esse dedo, não é? A chegada nesse ponto. Ainda há pouco eu fiz esse trabalho, não é? De determinar esse ponto onde eu serraria essa vassoura. Então, desse lado direito, onde está a vassoura, eu tenho uma maior massa. E realmente é isso, porque a força de atrito é função dessa massa. Porque a força de atrito que retardou esse dedo é o mi vezes a normal, e essa normal é igual ao peso desse lado, e o peso desse lado realmente é maior, dando uma força de atrito maior do lado direito da vassoura. Ok? Entenderam? Pois muito bem, eu tenho ainda uma tarefa para você. Determine agora o centro de massa desse sistema. Ok.